Oi, Ron, e bem-vindo de volta. Hoje estamos acompanhados por Michael Hudson, um dos maiores economistas políticos do mundo, para discutir o desenvolvimento de um sistema econômico internacional multipolar que de fato está sendo construído, neste exato momento, na China. Então, seja bem-vindo de volta ao programa. Muito obrigado por me receberem. And now we're speaking with Gar. Thither. É incrível como os acontecimentos estão se desenrolando rapidamente. Mas, se você quiser ver o quão extraordinário isso é em um período relativamente curto de tempo, basta olhar para as últimas 3 décadas. Se você se lembra, no final da Guerra Fria, o principal objetivo da política externa da Rússia era se integrar ao Ocidente, ter uma casa europeia comum ou uma Europa ampliada. E então, claro, ao longo das últimas décadas, vimos que o expansionismo da OTAN começou a empurrar a Rússia cada vez mais para perto da China. Depois de 2014, a Rússia realmente abandonou a ideia de uma Europa ampliada em favor do que chama de Grande Eurásia. E Trump, quando chegou ao poder, pareceu reconhecer esse erro, quase parafraseando Henry Kissinger, ao dizer que foi um grande erro empurrar a Rússia para os braços da China. No entanto, agora estamos vendo outro erro colossal de política externa sendo cometido. Todas essas ameaças, tarifas e ameaças de sanções secundárias contra a Índia estão agora empurrando a Índia não apenas em direção à China e à Rússia, mas também aproximando-a ainda mais delas. Então, agora vemos esse papel se desenrolando na Organização de Cooperação de Xangai, com reuniões na China e a formação de novas parcerias. É realmente extraordinário. Eu queria saber como você interpreta toda essa situação. Bem, o interessante é que enquanto Trump realmente representou o Estado profundo ao declarar guerra contra o resto do mundo, a única guerra que ele realmente venceu foi contra seus próprios aliados, contra a Europa, a Coreia e o Japão. Ele uniu o resto do mundo, e é justamente sua postura neoconservadora e beligerante que, de alguma forma, unificou o restante do mundo para tomar as medidas que estão tomando agora, pouco mais de meio ano depois que Trump assumiu o poder. O que está acontecendo é um realinhamento geopolítico, como você apontou. Todo o tema desta reunião da Organização de Cooperação de Xangai foi governança global. Foi isso que o presidente Xi disse. E não se trata apenas da governança dos países da OCS, é para todos os países que foram afastados da órbita. E claro, o catalisador de tudo isso que preparou o terreno foram as tarifas de Trump contra a Índia. O primeiro-ministro da Índia, Modi, passou 1 hora andando de limusine com o presidente Trump e discutindo as relações entre a Índia e a Rússia. E Trump basicamente disse à Índia: vamos bloquear o mercado americano para vocês. E isso vai criar um caos na sua economia se vocês não pararem de importar petróleo e energia da Rússia. O que Modi disse e explicou ao público foi que o comércio de petróleo da Índia é muito mais importante para sua economia do que o comércio com os Estados Unidos. Conseguir petróleo para abastecer toda a sua economia e ganhar dinheiro com o comércio no balanço de pagamentos é mais importante do que produzir trabalho têxtil de baixa remuneração e outros tipos de trabalho que as empresas americanas esperavam usar a Índia como contrapeso à China. Eles vão dizer, bem, não precisamos de mão de obra chinesa para fabricar iPhones e outros produtos. Podemos usar mão de obra indiana. Tudo isso acabou. E logo após as reuniões da SKO, vamos direto para as reuniões maiores do BRICS. E o primeiro-ministro da Índia, Modi, será o chefe do BRICS no próximo ano, porque é a vez da Índia sediar o BRICS. E eles vão se reunir na Índia. Bem, apenas 1 mês antes dessas reuniões, todos estavam preocupados que a Índia fosse o elo fraco do BRICS, porque, de certa forma, era muito parecida com a Turquia. Estava tentando jogar tanto com o mundo dos Estados Unidos quanto com o mundo China-BRICS. E Trump fechou a opção de ficar do lado dos Estados Unidos, apesar do fato de que tantos bilionários indianos ou empresas ricas estão ligados aos Estados Unidos.
businesses are tied to the United States, Modi has realized that the future. Modi percebeu que o futuro da economia da Índia está com a Rússia, China, Irã e o restante da região dos BRICS. Então, tudo isso foi o contexto para este momento. O que ficou claro, todo o tema dos discursos de Putin, Xi e dos outros, foi que agora se passaram 80 anos desde o fim da Segunda Guerra Mundial. E os Estados Unidos basicamente tiveram carta branca para desenhar a ordem econômica internacional. O Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, a Organização Mundial do Comércio e a Guerra Fria. Tudo sob seus próprios termos. Esses termos prometiam ser multilaterais e prometiam ser os princípios que fundamentam a Carta das Nações Unidas. Acima de tudo, multipolaridade, tratamento igualitário para outros países, sem tarifas seletivas, sem sanções contra alguns países, sem ser dito com quem você pode comercializar, com quem pode investir, o que você tem que fazer. E tudo isso tem sido violado em ritmo acelerado pelos neoconservadores dos Estados Unidos em sua Guerra Fria. Então a maneira como o presidente Xi, o anfitrião dessas reuniões, e eles se mudaram para Pequim para o grande desfile militar, que deve acontecer mais tarde, hoje, no horário da China. Colocou a questão é que agora vamos retomar de onde 1945 deveria ter nos levado. Para uma alternativa ao fascismo, uma alternativa ao nazismo, uma alternativa ao militarismo do Japão. O presidente Xi destacou o papel da China na derrota do Japão, o papel da Rússia na derrota da Alemanha e do Eixo, e os grandes sacrifícios que fizeram. E que eles, apesar de em sua narrativa realmente terem vencido a guerra contra as potências do Eixo, o fato é que foram os Estados Unidos que desenharam o mundo do pós-guerra. Os Estados Unidos recrutaram o maior número possível de cientistas e políticos nazistas na Operação Paperclip e os empregaram para combater o comunismo na América Latina, na Europa e em outros países. Eles contrataram seus cientistas, Wernher von Braun, entre outros, para o programa espacial dos Estados Unidos. Foram os Estados Unidos que, de certa forma, não encerraram realmente a Segunda Guerra Mundial. E agora você tem na Alemanha o chanceler Merz dizendo: vamos lutar novamente a Segunda Guerra Mundial, e desta vez o exército alemão vai derrotar o exército russo. Este é realmente o contexto que consolidou os países do BRICS para sempre. E o resultado é que está ocorrendo uma fratura global, mas ela é diferente de todas as tentativas de fazer isso nos últimos 70 anos. Em 1954, as nações não alinhadas se reuniram em Bandung, na Indonésia, e disseram: precisamos de uma ordem mais justa e equitativa que nos permita desenvolver e que não sufoque nosso desenvolvimento com dívida externa, com livre comércio, impedindo-nos de proteger e subsidiar nossa própria indústria. Mas elas realmente não puderam fazer nada a respeito, porque eram pequenas demais, agindo sozinha. As nações não alinhadas não podiam seguir sozinhas, nem mesmo juntas, porque não tinham massa crítica. O que mudou tudo isso desde os anos 1990, obviamente, foi a China. Agora a China pode ser o núcleo dessa massa crítica, em grande parte por causa de suas políticas financeiras, suas reservas de câmbio, seu poder econômico, seu poder de exportação, seu poder tecnológico. E isso permitiu pela primeira vez que países fora da órbita dos Estados Unidos e da Europa, acho que já discutimos isso antes, criassem uma alternativa. Essas reuniões na Organização de Cooperação de Xangai, que serão seguidas pelas reuniões do BRICS em cerca de uma semana, são todas sobre detalhar exatamente como eles vão reestruturar essa nova ordem econômica. E eles são poderosos o suficiente para fazer isso. E é óbvio que podemos ver que o comércio será fundamental nisso. Os Estados Unidos estão tentando transformar o comércio exterior em uma arma ao dizer: podemos forçar vocês a seguir nossas diretrizes políticas, como isolar a Rússia e a China e se juntar à Guerra Fria dos Estados Unidos contra eles, bloqueando o acesso de vocês ao mercado americano.
Bem, isso é transformar o comércio em arma, dizendo, podemos causar caos para vocês se não seguirem nossos conselhos. Então a alternativa a isso, como acho que todos os palestrantes deixaram claro em Tianjin, foi, vamos comercializar entre nós. Se não comercializarmos com os Estados Unidos, abriremos mão do mercado americano. Na verdade, a Índia não tem escolha a não ser abrir mão do mercado dos Estados Unidos se as tarifas de Trump forem mantidas contra o país. Eles vão comercializar entre si. E tudo isso tem uma dimensão militar, que acabou se tornando a base para discutir todas as mudanças econômicas, financeiras e correlatas. Trata-se de uma luta civilizacional para reestruturar todo o sistema de comércio exterior e finanças. Isso vai desdolarizar o sistema. O presidente Putin destacou como é muito mais eficiente o modo como a China realiza comércio entre si, usando sua própria moeda doméstica, em comparação com a Rússia, ter que comprar dólares para pagar a China em dólares, e depois a China converter esses dólares de volta para sua própria moeda. Toda essa troca de moedas estrangeiras e as taxas associadas a isso não precisam mais ser arcadas, além do fato de que os Estados Unidos transformaram as finanças internacionais em uma arma ao expulsar Rússia, China e outros países do SWIFT, o sistema de compensação bancária. Portanto, tudo o que Trump fez para isolar outros países financeiramente, comercialmente, no comércio e militarmente teve exatamente o efeito oposto. Isso os uniu. E tudo o que os países da SCO, dos BRICS e a maioria global realmente precisaram fazer foi perguntar: se vamos agir juntos como uma unidade, como vamos definir as regras do comércio, as regras das finanças, para que seja algo multilateral, uma palavra que foi repetida várias vezes, e justo. Como podemos desdolarizar para que os Estados Unidos não possam confiscar nossas reservas em moeda estrangeira, como fizeram com os 300 bilhões da Rússia, ou ouro, como o Banco da Inglaterra fez com o ouro da Venezuela, ou outros casos? Então estamos vendo essa fratura global se manifestar no sentido de dizer que não estamos exatamente criando um novo tipo de civilização. Estamos retomando a civilização de onde ela foi interrompida pela Guerra Fria dos Estados Unidos, que transformou as finanças e o comércio em violação de todos os princípios das Nações Unidas que nos foram prometidos ao final da Segunda Guerra Mundial e que seriam subsidiados e apoiados pelos Estados Unidos. Esse é basicamente o contexto que ocorreu. Acabei de ler que nesta manhã, China e Rússia finalmente assinaram um acordo sobre o gasoduto gigante Força da Sibéria 2. Agora, não são os campos de gás nas partes asiáticas da Rússia que estão sendo exportados. Este gás vem da península de Yamal, no Ártico russo, e é uma quantidade enorme de gás que irá para a China. Esse gás era anteriormente destinado à exportação para a Europa, principalmente através dos gasodutos Nord Stream e Nord Stream 2 para a Alemanha. Como sabemos, esses gasodutos foram destruídos. Inicialmente tentaram culpar os russos, mas depois tiveram que voltar atrás. Agora estão tentando culpar os ucranianos, mas acho que a maioria das pessoas supõe que os Estados tiveram algo a ver com isso. Mas isso é realmente um grande acontecimento, porque consolida de vez a guinada da Rússia em relação à Europa, algo que ela vinha almejando desde 2001. Essa ideia de uma Europa comum remonta ao conceito de Gorbachev de uma casa europeia comum, indo até 2014. E então, em 2022, a Rússia começou a abandonar completamente essa ideia. Mas agora, é claro, ao assinar esse acordo, todo esse gás, que deveria abastecer as indústrias europeias por décadas, irá, em vez disso, para a China. Fico me perguntando o que os historiadores do futuro dirão, porque os europeus ainda comemoram terem se libertado do gás russo. Eles não têm alternativas, exceto o gás americano, que é muito mais caro e talvez nem esteja disponível no futuro. Então é impressionante ver o que está acontecendo. Mas de qualquer forma, agora realmente não há como voltar atrás, porque
That's the point. Irreversible. 30-year contract. Esse é o ponto. É irreversível. Uma vez que você faz um investimento enorme como esse, não vai simplesmente dizer, em algum momento quisemos ser uma nação europeia. Nos víamos como europeus, mas não vamos de repente demolir esse gasoduto e construir um novo para a Europa. Putin deixou claro que a ruptura com a Europa, especialmente com a Alemanha, vai levar muitas décadas para ser restaurada. A Rússia já aceitou que não haverá reabertura do gasoduto Nord Stream para a Europa. Pode até haver para o gás, mas isso depende da Europa. Mas a Europa realmente ficou presa à órbita dos Estados Unidos. É como se todo o efeito da Guerra Fria, toda a estratégia de Trump contra a Rússia e a China, tivesse sido trancar a Europa em uma dependência dos Estados Unidos para gás natural liquefeito e especialmente para uma das bases de seu balanço de pagamentos, a venda de armas militares. Trump havia anunciado que pressionou a Índia a comprar mais armas americanas e criticou a Índia por comprar armas russas. Não acho que Modi tenha dito abertamente, bem, nossas armas funcionam e as suas não, como temos visto na guerra na Ucrânia. Ele não disse nada, mas é óbvio que os Estados Unidos perderam a Índia como um grande comprador de seus caríssimos aviões, mísseis e outros produtos do complexo militar. Então, isso é um golpe para os Estados Unidos, mas prendeu a Europa às compras de armas americanas. E todos os acordos de tarifas do Trump com a Europa acabaram criando uma rendição da economia europeia aos Estados Unidos, se autoprendendo, negando a si mesma a opção de negociar com os países do BRICS, os países asiáticos, que são as economias que mais crescem no mundo. Estão ocorrendo revoluções políticas nos salões da Europa, dizendo que precisamos nos livrar dos partidos no poder. Precisamos ter partidos nacionalistas. E como você e eu já discutimos aqui antes, é impressionante que tudo isso ainda esteja ocorrendo quase inteiramente na ala direita do espectro e não na ala esquerda, no que diz respeito ao nacionalismo. Mas em certo momento, o partido de Sarah Wagenknecht na Alemanha e outros partidos no Reino Unido vão substituir os partidos neoconservadores dos Estados Unidos. Mas como você disse, a ruptura irreversível já aconteceu. Não há realmente nada que possa acontecer à Europa. Então toda a identidade e estrutura das regras que a maior parte do mundo vai seguir serão as regras decididas pela China, Rússia, Índia, os BRICS e a maioria global. E eles vão deixar não só os Estados Unidos isolados, mas também a Europa junto com eles. Nos últimos dias, von der Leyen, a Alemanha e a UE anunciaram sua intenção de fornecer mísseis à Ucrânia e atacar a Rússia. Isso só reforça a irreversibilidade do isolamento da Europa Ocidental em relação ao resto da Eurásia. Eu queria perguntar sobre o tratamento dado à Índia, porque isso simplesmente parece tão fora de contexto. Quero dizer, só para contextualizar, para mim o ponto crítico foi há uma década. Na verdade, escrevi um livro há 10 anos, chamado A Estratégia Geoeconômica da Rússia para a Grande Eurásia, porque, em 2014, foi um momento tão decisivo. Ou seja, vimos que, ao mesmo tempo em que o Ocidente apoiava esse golpe na Ucrânia, que matou a esperança da Rússia por uma Europa comum, isso aconteceu mais ou menos na mesma época em que os chineses lançaram a iniciativa do Cinturão e Rota por Terra e Mar, ao mesmo tempo em que lançaram o Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura e também o Plano China 2025 para desenvolver liderança em tecnologias-chave. Então você viu o surgimento de novas tecnologias, indústrias, corredores de transporte, bancos e diferentes moedas, tudo acontecendo ao mesmo tempo na China, enquanto eles derrubavam o governo na Ucrânia. E para mim, foi simplesmente impressionante, porque pela primeira vez havia um país como a China, que tinha tanto as capacidades quanto a preparação para desafiar o sistema econômico centrado no Zetam. E esse foi o momento de matar o sonho da Rússia de conseguir se integrar ao Ocidente.
Quero dizer, sim, meio extraordinário. Se você quisesse se sabotar, é mais ou menos isso que faria. Por isso acho que a última década foi previsível de certa forma. Mas agora vimos Rússia e China liderando essa frente eurasiana para desenvolver um sistema econômico alternativo. Mas a Índia sempre foi o elemento imprevisível, porque eles têm uma relação um pouco difícil com a China. É possível que eles possam ser usados pelos Estados Unidos. Sempre que há alguma tensão entre China e Índia, há um certo entusiasmo na mídia de que talvez agora eles se alinhem e entrem para o bloco anti-China. Mas esse tipo de ameaça contra a Índia, eu simplesmente não consigo entender. E não parece que Washington esteja voltando atrás. Só hoje eu vi o Navarro fazendo alguns discursos dizendo, sabe, Índia, você não pode comprar energia russa. Ou, você não deveria comprar armas russas. E veja, nós gostamos do Modi, mas isso é inaceitável. Eu já participei de vários programas políticos na TV indiana e todos ficam simplesmente surpresos. Alguns acham hilário, outros ficam irritados, mas eles não conseguem acreditar que isso é real. Por que Washington deveria ditar à Índia com quem ela pode comercializar? Parece absurdo. Mas quando você ouve pessoas como Navarro, isso é tratado como a coisa mais natural do mundo. Como você explica esse tratamento dado à Índia? Porque ela poderia ter sido a melhor amiga dos Estados Unidos. É realmente extraordinário. Bem, você usa a palavra inaceitável, e é aí que está a ironia. Isso mostra que os Estados Unidos não tinham nenhum cálculo preciso dos custos e benefícios do que estavam fazendo. Pense no que a palavra inaceitável significava, quando os Estados Unidos dizem, não aceitaremos isso. George Bernard Shaw contou uma história em que ele estava em uma festa e uma mulher se aproximou dele. Ela era, se não me engano, uma yogi, tinha voltado da Índia, e disse a ele, muito orgulhosa, eu aceito o mundo. E George Bernard Shaw respondeu, bem, madame, na verdade a senhora não tem escolha, tem? Pois essa é a situação dos Estados Unidos. Quando dizem que não vão aceitar o inevitável, isso não tem muito efeito sobre a realidade. É como o rei Canuto tentando impedir o oceano, impedir as marés de entrarem. Não tem efeito algum. E a maioria dos formuladores de políticas, eu acho, todas as declarações, e isso inclui desde o início da guerra da OTAN à Ucrânia até esta semana, até hoje, dizem que a força de Trump e seu poder sobre outros países, que lhe permitiram anunciar suas tarifas do Dia da Libertação, é que outros países precisam do mercado americano, porque a ruptura seria tão grande que a alternativa a se unirem como aliados aos Estados Unidos é o caos. Bem, obviamente, Pequim e Moscou, e agora Nova Delhi, decidiram que sua capacidade de aceitar uma ruptura no comércio é muito melhor do que a capacidade dos Estados Unidos e da Europa de aceitá-la. Para esses países, não é tão difícil substituir o mercado americano. A China já transferiu totalmente sua demanda por soja dos Estados Unidos para o Brasil. O resultado é que os preços da soja estão agora despencando nos Estados Unidos. O setor agrícola, que tem sido um setor político-chave nos Estados Unidos desde a década de 1930, está realmente sofrendo como resultado da perda do mercado chinês e agora de outros países aliados aos BRICS. China, Rússia, Índia e outros países, da maioria global, conseguem reestruturar o comércio entre si. Obviamente, haverá um custo de curto prazo, haverá demissões. Tenho certeza de que há muitas empresas têxteis na Índia que de repente tiveram que parar. Pode ser que a decisão de hoje da Suprema Corte, de que as tarifas de Trump são ilegais, dê esperança de que talvez essas tarifas tenham que ser canceladas. Isso não vai ter nenhum efeito, porque tanto os republicanos quanto os democratas no Congresso apoiam completamente o que Trump está fazendo. Eles apoiaram a guerra contra a China. Então isso não vai levar outros países a dizerem agora podemos reabrir nossas fábricas e voltar a exportar para os Estados Unidos.
porque tudo vai ser virado de cabeça para baixo novamente assim que houver uma votação no Congresso. Você apoia a guerra dos Estados Unidos contra a China? Bem, todos eles apoiam. Certamente os políticos apoiam. O público americano não apoia. As pesquisas mostram que o público quer as mesmas coisas que o presidente Xi quer e que o presidente Putin quer. Eles querem paz. Eles querem comércio normal e prosperidade. Isso não é o que os senadores e representantes no Congresso dos Estados Unidos querem. Eles querem a Guerra Fria. Eles querem pobreza. Eles querem inflação. Eles querem um dólar em declínio. São os políticos que estão destruindo a economia, não os eleitores ou a comunidade empresarial que vai sair perdendo com tudo isso. Isso é o mais impressionante em tudo isso, que os Estados Unidos não estão realmente agindo em seu próprio interesse. E aparentemente é porque a CIA, o Conselho de Segurança Nacional, o Conselho de Assessores Econômicos e todos os economistas do governo calcularam mal os custos e benefícios envolvidos na reestruturação dessa ordem mundial. Eles não conseguem admitir, por razões ideológicas, por que a China e seus países aliados estão avançando. Eles não conseguem admitir que uma economia de mercado socialista funciona melhor do que uma economia financeirizada e beligerante, que opera com um déficit crônico em transações correntes e dívida pública como resultado de sua Guerra Fria. Eles não conseguem admitir tal. Bem, muitos dos acordos que estão sendo feitos são, obviamente, em sua maioria econômicos. E como você disse, conseguiu o apoio da Índia. A Índia nunca iria querer se juntar a algo que fosse visto como um grupo contra os Estados Unidos, porque a principal ideia deles é poder diversificar seus laços e negociar com todos. Então não é um agrupamento contra os Estados Unidos, mas um agrupamento para se proteger dos Estados Unidos. Ou seja, se Washington não estivesse agindo contra a Índia seria muito mais cautelosa. Mas agora sabe, o que eles realmente podem fazer? Eu não acho que eles jamais teriam se subordinado ou capitulado às exigências de Washington. Mas mesmo que tivessem feito isso, quais teriam sido as recompensas? Vimos os europeus fazerem isso. Eles assinaram qualquer acordo que Trump colocou na frente deles. Mesmo que a UE tenha dito que era um acordo comercial horrível, eles assinaram assim mesmo e sentaram como bons alunos em frente à sua mesa. Fizeram tudo o que foi pedido, esperando que sua obediência fosse recompensada, mas não foi. Tudo o que fizeram foi se cortar da Rússia, China, Irã e agora possivelmente da Índia no futuro também. E isso, na verdade, não é recompensado. Só os torna mais dependentes dos Estados Unidos, o que enfraquece ainda mais sua posição. Então, sabe, seria uma suposição meio tola acreditar que os indianos seguiriam pelo mesmo caminho. Bem, nem o presidente Xi, nem o presidente Putin em seus discursos fizeram qualquer referência aos Estados Unidos. Não houve menção. Eles não estão expressamente descrevendo o que fazem como uma oposição aos Estados Unidos e à Europa. Eles simplesmente estão ignorando isso. Eles estão apoiando um ao outro. O que eles estão dizendo é: vamos reviver os princípios que fundamentam as Nações Unidas. Multipolaridade, tratamento de iguais, não interferência nos assuntos de outros países. Vamos decidir qual é uma ordem mundial ideal que todos possamos integrar como parte de uma situação de ganha-ganha e não permitir que nenhum de nossos países membros use o comércio exterior como arma, use as finanças internacionais como arma ou resolva nossas diferenças no campo de batalha em vez de por meio da negociação. Nada disso. Eles simplesmente ignoraram os Estados Unidos. Então não é que a Índia, ou qualquer outro país que esteja aderindo, esteja se alinhando contra os Estados Unidos. Eles estão dizendo: estamos seguindo os princípios básicos que consideramos ser os princípios da própria civilização. E esses princípios de civilização não só foram incorporados ao direito das Nações Unidas, mas também remontam ao Tratado de Westfália de 1648. Igualdade entre as nações.
Não interferência nos assuntos internos de outros países. Nada de mudança de regime ou assassinatos secretos de chefes de Estado. Nada disso. Tudo o que eles estão discutindo é que tipo de mundo maravilhoso estão tentando criar. E se outros países não quiserem aderir, obviamente, os Estados Unidos e a Europa não vão querer aderir. Eles simplesmente fazem parte de outro mundo. Estão fora da civilização, fora do Estado de Direito. Repetidamente, o presidente Xi e o presidente Putin falaram sobre o direito internacional, vinculando todos, em oposição à ordem baseada em regras dos Estados Unidos. E eles usam essa expressão com bastante frequência. São essas regras que Trump e os Estados Unidos usaram para limitar os próprios esforços dos Estados Unidos em tudo isso. Os Estados Unidos se tornaram um modelo do que a maioria global vai evitar, esse confronto global. A exigência de Trump de que empresas europeias, japonesas e coreanas realoquem suas indústrias automobilísticas, de computadores e outras grandes indústrias para os Estados Unidos, ou permitam que empresas americanas controlem seus principais setores emergentes sem precisar declarar renda tributável, sem precisar pagar impostos. Coisas que até mesmo os países europeus estavam tentando impedir que as empresas americanas fizessem. A política externa dos Estados Unidos é baseada em como podemos causar caos em outros países e prejudicar suas economias para que eles tenham que ficar do nosso lado. Bem, normalmente, se você vai ferir e lutar contra outro país, esse não é um jeito de fazer com que eles dependam de você, a menos que você governe pelo medo e pela coerção. E toda a estruturação do futuro da SCO e dos BRICS, como seus porta-vozes anunciaram, é que será voluntária. É voluntária porque as pessoas querem ganhos mútuos, não um jogo de soma zero, que é como Donald Trump disse que as relações dos Estados Unidos terão que ser bilaterais, país por país, e a América tem que ser a vencedora. Outros países têm que ser os perdedores. Ele disse isso em seus discursos e escritos na internet repetidas vezes. Então, de certa forma, Trump deixou claro exatamente o oposto de tudo que a Ásia e a maioria global querem evitar. E isso está ajudando-os agora a estabelecer regras que vão impedir que qualquer país membro possa fazer isso novamente. Portanto, nesse sentido, talvez ele devesse ganhar o Prêmio Nobel. Ele acelerou e catalisou a criação de um mundo justo, ideal e pacífico. Só não se aplica aos Estados Unidos e à Europa. Sim, tive o mesmo pensamento de que talvez haja algum prêmio da paz, mesmo que não intencional, por reunir todos esses países. Por exemplo, Índia e China, que têm todas essas tensões, agora percebem a necessidade de superar alguns desses problemas para criar novas alternativas econômicas. Mas o que acho fascinante é que muito disso poderia ter sido previsto. De fato, foi previsto com antecedência. Por exemplo, no trabalho acadêmico de pessoas como John Ruggie, que escreveu ainda nos anos 1980, sobre como se esperaria que o sistema econômico internacional se desenvolvesse. Ele argumentava naquela época que quando há uma grande concentração de poder econômico no hegemon, como os Estados Unidos, este teria a capacidade de agir como um hegemon benigno, simplesmente porque seria de seu interesse fornecer um bem coletivo para o sistema internacional. Ou seja, fazer com que o restante do sistema internacional confie no seu controle administrativo sobre a economia global. Assim, os Estados Unidos poderiam dizer: aqui está o seu acesso a tecnologias e indústrias-chave, que são confiáveis. Você tem acesso a corredores de transporte sob o controle da Marinha dos Estados Unidos, que não serão interrompidos. Você tem acesso à moeda de reserva. Todos podemos negociar com o dólar. Você tem acesso às finanças globais. E toda essa arquitetura está sob controle dos Estados Unidos. E é do interesse dos Estados manter isso aberto e liberal para que o resto do mundo possa acessá-la. E isso seria a base de um sistema econômico internacional que seria considerado uma hegemonia benigna.
Outros países confiariam nisso. Eles se sentiriam mais ou menos confortáveis sob a liderança dos Estados Unidos. No entanto, ele também destacou na época que quando o hegemon está em declínio, isso deixaria de funcionar, porque o hegemon provavelmente usaria seu controle administrativo sobre a economia internacional para impedir a ascensão de rivais. Por exemplo, cortando o acesso da China a tecnologias e indústrias, impedindo o acesso do Irã a corredores de transporte, apreendendo seus petroleiros, confiscando ouro, proibindo países de acessar bancos e moedas, e de repente, todo o sistema econômico é transformado em arma e a confiança desaparece. Isso só vai aumentar a necessidade de alternativas. E, novamente, é exatamente onde estamos agora. Ou seja, os Estados Unidos estão prestes a adotar algum tipo de economia tributária, em que outros países precisam pagar tributo, ou em que encontram uma forma de extrair poder industrial ou riqueza de outros países. É algo muito de curto prazo e destrutivo, e muita confiança está sendo perdida. Mas acho que o ponto ao qual eu queria chegar é que, embora muitos desses acordos que estão sendo assinados agora na China sejam de natureza econômica, eles supostamente vão formar um novo sistema internacional. Mas quais são os princípios-chave na sua visão desse sistema? Porque definitivamente não será a ordem internacional baseada em regras, que não é internacional. Não é baseada em regras e também não é ordeira. Então, o que eles realmente estão buscando? Bem, eu já havia escrito o que você acabou de descrever no meu livro Global Fracture, em 1978. E acho que essas regras já foram estabelecidas. Você mencionou o transporte. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Lavrov, descreveu recentemente, em um discurso no mês passado, ele falou sobre a necessidade, cito, de estabelecer mecanismos de comércio exterior que o Ocidente não consiga controlar, como corredores de transporte, sistemas de pagamento alternativos e cadeias de suprimentos. Fim de citação. E como exemplo, ele citou como os Estados Unidos paralisaram a Organização Mundial do Comércio ao se recusarem a permitir um terceiro juiz, de modo que não pode haver um painel de 3 juízes para tudo isso. Os Estados Unidos só têm a capacidade de bloquear que outros países tomem medidas. Por exemplo, um veto dos Estados Unidos sozinho impediu que as Nações Unidas denunciassem Israel. Você pode simplesmente acompanhar os resultados do poder de veto dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não vão aderir a nenhuma organização na qual não tenham poder de veto, porque dizem que isso seria permitir que outros países controlassem nossa economia. Bem, nenhum país vai ter esse tipo de poder de veto nos países da maioria global. Isso acabou sendo o calcanhar de Aquiles das Nações Unidas. A capacidade dos Estados Unidos de bloquear decisões e simplesmente a corrupção, como corromperam a Agência Internacional de Energia Atômica ao fazer com que Rafael Grossi entregasse todos os locais de energia atômica do Irã e os nomes dos cientistas para Israel assassinar e bombardear. Quero dizer, Lavrov mencionou várias dessas coisas. Então, como você acabou de apontar, o mundo não será mais governado por regras unilaterais dos Estados Unidos, que estão sujeitas ao desespero. Os Estados estão agindo de forma desesperada, tentando impedir tudo. O presidente Putin já descreveu isso em 2022 e estava preparando o terreno para o que estamos vendo florescer hoje. Ele disse que os países ocidentais vêm dizendo há séculos que estão levando liberdade e democracia para outras nações. Mas o mundo unipolar é inerentemente antidemocrático e não livre. É falso e hipócrita do começo ao fim. Bem, essa é uma declaração tão direta quanto possível. E você pode ver que muitas pessoas fora dos Estados Unidos disseram que nos últimos 3 anos, de 2022 até hoje, isso só se confirmou. Precisamos de uma alternativa. E esse é realmente o ponto. Esta é a primeira vez que eles são realmente pressionados a explicitar quais são as regras de uma alternativa. Eles não podem simplesmente dizer, vamos romper com os Estados Unidos e seguir sozinhos. Eles precisam perguntar, bem,
Quais são as regras pelas quais vamos seguir sozinhos? Como vamos estabelecer regras para moldar o comércio justo entre nós? Como vamos financiar esse comércio exterior? A China anunciou que vai criar um banco que poderá conceder crédito a países que estão com déficits em relação à China ou pagando pelos investimentos chineses nesses países para desenvolver a iniciativa do Cinturão e Rota e a iniciativa de transporte. Isso vai permitir que todos eles produzam para os mercados uns dos outros, em vez de para os mercados dos Estados Unidos e da Europa. I guess my last question is, Minha última pergunta é: este é um sistema econômico muito diferente? Porque tradicionalmente só vimos sistemas econômicos liberais funcionarem sob a hegemonia britânica no século XIX e depois sob a hegemonia americana no século XX. Isso não significa que não tenham existido alternativas. Não faz tanto tempo desde a Revolução Industrial e a introdução do capitalismo e tudo mais. Mas neste sistema multipolar, quais são as oportunidades e também os desafios para criar um sistema econômico estável? Bem, o que é tão irônico é que o que a China está fazendo em sua economia de mercado socialista é exatamente o que os economistas clássicos descreveram como a estratégia de desenvolvimento do capitalismo industrial na Grã-Bretanha, França, Alemanha e outros países no início do século XIX. Ela tem uma economia mista, que é exatamente o que as economias europeias estavam buscando, dizendo: vamos acabar com todos os monopólios que foram criados na Idade Média, na época feudal, para permitir que os reis arrecadassem dinheiro para pagar seus credores pelas dívidas de guerra que assumiram ao lutar entre si. Vamos transformar essas entidades públicas para que, em vez de serem monopólios, possam fornecer serviços básicos, saúde, educação, transporte, comunicações, a preços subsidiados, reduzindo o custo de fazer negócios na economia. Bem, é isso que a China está fazendo. Ela está realmente seguindo a economia mista. E onde a China foi além dos economistas clássicos do século XIX é no controle das finanças como um serviço público. A criação de dinheiro e crédito é administrada pelo Banco Popular da China, que gera crédito com o objetivo de realizar investimentos de capital diretos e tangíveis para aumentar a produção e financiar investimentos que elevem o padrão de vida, não para gerar lucros financeiros. Então, toda a estrutura que você verá na OCS, nos países do BRICS e na maioria global, será usar a banca e as finanças não para financiar tomadas de propriedades, não para essencialmente criar crédito, especialmente no setor imobiliário, e criar bolhas imobiliárias ou bolhas no mercado de ações, ou administrar a economia como um esquema de pirâmide, mas sim para realmente usar a criação de crédito e o excedente econômico para reinvestir na produção nacional como um todo, e não na criação de riqueza financeira concentrada nas mãos de um setor financeiro cada vez mais restrito no topo da pirâmide econômica, cujo produto é a dívida, colocando o restante da população em dívida para si mesmo e criando monopólios que extraem juros, renda de monopólio e toda a sobrecarga financeira que caracteriza o Ocidente. Então é assim que estamos realmente avançando para o que agora é descrito como as novas regras da civilização, mas que na verdade são as mesmas regras de civilização que surgiram naturalmente após a Revolução Industrial, perguntando: como a Inglaterra e os países europeus vão se industrializar e transformar a Inglaterra, a Grã-Bretanha, na oficina do mundo? Bem, vamos reduzir o custo de produção. Vamos eliminar o custo do aluguel. Vamos acabar com a aristocracia fundiária e suas exigências de renda da terra. Vamos acabar com os monopólios e transformá-los em serviços públicos. E vamos fazer o que a Alemanha e a Europa Central estavam fazendo. Vamos redesenhar o sistema bancário para que ele realmente financie a indústria, e não apenas dívidas de guerra e dívidas predatórias, sem considerar a capacidade da economia de pagar e sustentar essas dívidas.
I know that at the face of it, I mean, it's Eu sei que à primeira vista, quero dizer, é quase obrigatório para qualquer pessoa no Ocidente interpretar esses acontecimentos como algo negativo, já que isso representa uma enorme transferência de poder do Ocidente para o Oriente. E claro, há algo a ser dito sobre isso. Mas, por outro lado, também é preciso reconhecer que o sistema do qual esses países buscam se desvincular parece ter chegado ao fim da linha. Como você mencionou, nossas economias se tornaram excessivamente financeirizadas. Elas simplesmente não são mais tão competitivas. A dívida cresceu a níveis tão absurdos. Não é sustentável. A confiança nesse sistema econômico está vacilando. A quantidade de desigualdade econômica que se acumulou deu origem a uma oligarquia, o que é muito destrutivo não só para a sociedade, mas também para a política e para o funcionamento da democracia. but also for politics, for democracy to function. And as you suggested as well, the addiction to these forever wars. E como você também sugeriu, o vício nessas guerras intermináveis parece estar chegando ao fim. Então, neste momento, se não há outras alternativas, me parece estranho que tenhamos essa hostilidade quase instintiva em relação a essas alternativas emergentes. Mas, novamente, a alternativa ao que está sendo feito em lugares como a Organização de Cooperação de Xangai não é voltar aos anos 90 ou aos anos 1950. Isso já se esgotou. Já passou. Fico um pouco confuso com essa hostilidade. Vi na mídia alemã, no Bild, escreveram esta manhã que essa era a cúpula da tirania, ou a cúpula dos vilões, sabe, de nações párias. É uma maneira muito estranha de enquadrar esses grandes acontecimentos históricos que estão ocorrendo agora, no presente. Pois é. Taking place now in the present time. I'm not sure if you have É uma guerra de classes contra o socialismo. É uma guerra de classes contra os trabalhadores. É uma exigência de privatização ao estilo Thatcher e Reaganomics. E só na última hora em que estivemos conversando, Glenn, o mercado de ações dos Estados Unidos caiu. Os preços dos títulos do Tesouro estão caindo à medida que as taxas de juros de longo prazo sobem. E o preço do ouro acabou de ultrapassar 3.500 a onça, 100 vezes o valor de 1961. E você está vendo que o que o Ocidente chama de democracia é, na verdade, uma oligarquia. E o que eles atacam como autocracia é uma sociedade como a China, que busca elevar o padrão de vida e evitar o tipo de polarização econômica entre a classe financeira e o restante da economia, a economia endividada em geral, que está ocorrendo no Ocidente. The indebted economy at large that you're having in the West. So you're really having the Então o Ocidente, no último século, tem seguido uma reação anticlassicista, uma luta contra todos os ideais da economia clássica, de uma economia mista, para essencialmente combater o controle governamental. É uma luta dos interesses rentistas, uma luta dos bancos apoiando a classe dos proprietários de terras e a classe dos monopólios, contra todas as reformas que floresceram no século XIX antes da Primeira Guerra Mundial. Toda essa contra-revolução acabou amarrando os Estados Unidos e a Europa em um nó e bloqueando seu desenvolvimento. São os demais países que estão retomando o desenvolvimento, o trajeto que a civilização estava seguindo na véspera da Primeira Guerra Mundial, antes de todo esse último século se tornar um longo desvio de dominação dos Estados Unidos e da Europa sob uma oligarquia financeira cada vez mais injusta e polarizada. Esse é o panorama geral, na minha visão. polarized financial oligarchy. That's the big picture in my view. Well, there's a lot of depth to what's happening now. Bem, há muita complexidade no que está acontecendo agora. Só queria que isso merecesse um debate adequado no Ocidente. Acho simplesmente deprimente que a única forma como conseguem se referir ao que está acontecendo na China agora seja como uma cúpula de ditadores que odeiam o Ocidente e odeiam a liberdade e a democracia. É algo intelectualmente falho, mas é o que temos. Enfim, Michael Hudson, muito obrigado pelo seu tempo e espero que você possa voltar em breve. And yeah, hope you can come back on soon. I love these Loretz desk suns, eles oferecem string. Obrigado, Mad. big man.